Bom dia, primeira série, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de Geografia da semana e hoje nós vamos falar sobre movimentos de convecção. E eu gostaria que vocês fizessem anotações dessa aula, dos slides, do conteúdo, no caderno de Geografia e depois tirem uma foto e enviem para verificação. Esse conteúdo que nós vamos ver hoje também vocês podem encontrar na página 19 da apostila de vocês. E é bem nessa página que vocês vão encontrar essa imagem, a qual diz respeito às correntes de convecção, ou movimentos de convecção. O que isso quer dizer? Então, pessoal, certamente vocês já observaram a água fervendo em uma panela, uma chaleira, enfim, já observaram, né? Quando isso acontece, há um borbulhar na superfície, uma movimentação. Essa movimentação que acaba ocorrendo por conta da fonte de calor que está próxima ao fundo da panela, aonde aquece o líquido que está no fundo, né, o qual recebe mais calor e acaba se tornando menos denso. Esse líquido ele tende a subir para as porções mais próximas da superfície, para o alto. E quando ele sobe, ele se resfria rapidamente pelo contato com o ar, né? O líquido se resfria e acaba descendo para a base da panela novamente, onde ele volta a ser aquecido. Esse movimento que eu falei, ele é chamado de convectivo ou correntes de convecção. E um processo similar a esse que eu falei ocorre no interior da Terra. Porém, no interior da Terra ocorre com dimensões muito maiores e, é claro, envolvendo diferentes materiais. Assim, né, como vocês podem observar nessa imagem, nas porções mais baixas, mais próximas ao núcleo, o material magmático ele se aquece, fica menos denso e ele se dirige às camadas mais próximas da litosfera. E sob a crosta, o magma impulsiona as placas e acaba se resfriando, né? Torna-se mais denso e em seguida ele afunda novamente para perto do núcleo, como vocês podem observar nessa imagem. Ou seja, o material magmático em movimento nas correntes de convecção acaba empurrando as placas tectônicas, as quais se movem lentamente, né, sobre o manto e, como vocês podem observar, acaba se distanciando. Esse movimento que eu estou falando das placas tectônicas, ele ocorre de uma maneira muito lenta, né? Elas se deslocam aproximadamente 2 a 3 centímetros por ano, tá? Mas se deslocam. Nesta mesma página 19, vocês irão encontrar esta outra imagem, que é o planisfério das principais placas tectônicas do planeta. Aqui nesta imagem, vocês podem verificar as 13 principais, né? Desde a placa do Pacífico, a placa sul-americana, onde o Brasil está localizado, a placa africana, enfim, são 13 placas tectônicas que podem ser observadas neste planisfério. Mas o que de fato eu quero que vocês notem é as flechinhas que estão indicando a direção das placas tectônicas se movimentando, ou seja, para onde que elas estão se direcionando. E a partir desses movimentos que elas fazem uma em relação à outra, é que irão se apresentar três tipos de limites, que é o limite divergente, convergente ou transformantes. Então, nós podemos sintetizar três tipos básicos de deslocamentos nos limites entre as placas, que vai ser o limite divergente, o convergente e o conservativo, que também pode ser chamado de transformante. O limite divergente vai se dar quando duas placas se afastam uma da outra, como na imagem 1. À medida que essas placas se distanciam,
os blocos de rocha, o solo que existe entre elas é rebaixado, né? Forma-se um vale de afundamento ou vale de rift, né? Que geologicamente falando quer dizer fenda. Esse processo que nós estamos falando, ele vem ocorrendo atualmente no Nordeste africano, né? Onde está abrindo uma imensa rachadura no solo, né? E sobre esse fenômeno vocês podem pesquisar mais, conhecido como Rift Valley, tá bom, pessoal? Outro limite vai ser o limite convergente, né? Observem na imagem 2, quando se movimentam, né? As placas se movimentam uma em direção à outra. Essas placas acabam se encontrando, se chocando, é claro, com grande pressão e bastante força. A placa, que é formada por um material mais denso, geralmente é a porção oceânica, ela vai mergulhar sobre a menos densa, que é a placa continental. E esse ponto ele é chamado de zona de subducção, né? Quando a placa mais formada de material mais denso mergulha, né, sob a placa menos densa, a placa continental. Outro limite é o limite conservativo. Neste limite, não há formação de cadeias ou criação da litosfera, por isso ele tem o nome de conservativo, porque não transforma. Mas, nesse tipo de limite, ocorrem fortes terremotos. E um exemplo de limite conservativo é a falha de San Andreas, né, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, onde esse local é monitorado constantemente em razão do risco que vem apresentando para milhões de pessoas que vivem nessa região. Bem, pessoal, em síntese da aula de hoje, nós observamos o deslocamento das placas litosféricas, vimos que elas se deslocam em virtude das forças endógenas que acabam atuando no interior do planeta. Essas forças são geradas pelas correntes de convecção no interior do manto terrestre. E quando a gente fala de afastamento, colisão, enfim, movimento das placas, a gente deve lembrar que esse é um movimento muito lento, que ocorre a uma velocidade média de 2 a 3 centímetros por ano. Então é bastante lento, mas que acaba acontecendo. Bem, em relação aos movimentos das placas tectônicas, acredito que seja isso. Na próxima aula ainda continuaremos falando sobre este tema, mais especificamente abordando o relevo oceânico. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo, podem mandar mensagem que eu vou estar disponível. Então, como nós temos duas aulas hoje, nessa primeira vocês assistiram o vídeo e vocês devem mandar as anotações que vocês fizeram da aula de hoje lá no grupo para eu poder verificar. E na segunda aula que nós temos, eu liberei uma trilha sobre os minerais e rochas, conteúdo que a gente viu alguns dias atrás. Essa trilha está contando para o segundo bimestre, então é importante que vocês façam, se possível, hoje. Por quê? Porque hoje eu vou estar disponível para auxiliá-los caso vocês precisem. Essa trilha vai estar disponível até o dia 10 da semana que vem, mas igual eu disse, quanto antes vocês fizerem,
é melhor, porque não vai acumular as atividades. E vocês têm a oportunidade de fazer essa trilha na nossa segunda aula de hoje. E não precisa mandar foto das trilhas, porque eu tenho acesso de quem faz e quem não faz. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar a mensagem que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, um forte abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.